Olá pessoal, estamos aqui com mais o Mara Talks e hoje com duas presenças ilustres, doutora Ornella e a Gabriela Monteiro. Doutora Ornella, que é médica pela Faculdade da Universidade de São Paulo, Unicid, especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade de Santa Amaro, especialista em reprodução humana pelo CRH-FM USP e diretora fundadora da clínica médica Primavita, que tem como objetivo cuidar da saúde da mulher em todas as fases de vida. Doutora Ornella, seja muito bem-vinda. Obrigada. Que delícia tirar esse sonho do papel, né? Mas é um filho que nasce. Com certeza, mais um. Mais um. Hoje com a gente tem a Gabriela Monteiro, que ela, brinquei com eles aqui quando a gente chegou, que salvou minhas duas amamentações, de verdade. A gente vai usar ela muito aqui, se Deus quiser. Mas ela é psicóloga de formação e tem um olhar muito carinhoso e muito especial pro puerpério, pra gravidez, né? Que é uma fase de vida tão importante do processo todo, né? Dessa transição da nossa vida. Eu acho que é a maior aventura da vida. Total. Né? Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Pessoal, a Gabriela, que é psicóloga com especialização em psicologia hospitalar pelo HCFM USP. De casa. De casa. Especializada no bem-estar materno, mãe da Maria Luísa. Eu tenho uma Maria Luísa também. Você tem uma Maria Luísa? Eu tenho, de 3 aninhos. Ah, a minha tem 17. Acabou de fazer. Consultora internacional de amamentação pelo IBCLC. Obrigado, um prazer imenso estar te recebendo aqui, Gabriela. Prazer é meu de estar aqui com vocês. Gente, agora eu me senti prejudicada, não contei dos meus pirulitinhos, né? De maneira alguma. Do Mateu de 4 e da Donatella de 1 ano e 8, viu, filhos? Ornella, o lema da Almar é assim, a família vem junto. É isso. Aqui, aqui o contrato é da família. Amém, é isso aí. Gabriela, começar esse bate-papo gostoso, porque eu tenho certeza que tem muitas mães, muitas pessoas, muitas mulheres com dúvidas e real, né? Existe nesse momento, né? Então a gente vai falar muito, pessoal, de depressão pós-parto, nós vamos falar de psicose, nós vamos falar de blues, né? Nós vamos falar de tudo que envolve ali o puerpério, né? E vamos começar essa conversa já assim, ó. A gente ouve falar de depressão pós-parto, mas pouco se fala do blues puerperal, certo? E também da psicose, né? Então, até profissionais, não é só os leigos, muitos profissionais usam esses termos de maneira incorreta. Então, genérica. A primeira pergunta para você, é tudo igual? Não, de jeito nenhum. Então, explica para nós as diferenças. Vamos lá. Todas as três são alterações psíquicas que fazem parte aí desse período que a gente chama de perinatal, né? Que pode acontecer logo depois, imediatamente após o pós-parto, mas que pode acontecer algum tempo depois também, até 1 ano, às vezes, depois do pós-parto. Por isso que a gente estende um pouquinho e muda um pouquinho o nome, né? A diferença deles, basicamente, depois acho que a gente vai explicar melhor cada um, mas assim, a diferença básica é na intensidade. Eu acho que é um dos fatores principais, no tempo de duração e na intensidade. Quando a gente fala de blues puerperal, ele é o mais comum de todos, é o que menos se fala, mas ele é o mais comum de todos. Se a gente pega estatisticamente falando, 80% das mulheres vão apresentar um quadro de blues puerperal no pós-parto. Então, é um quadro muito grande, né? É uma estatística muito grande de pessoas, né? Então, a gente precisa ter um olhar aí todo especial para essas mães de orientação, até delas entenderem que aquilo que elas estão sentindo faz parte do processo, tá tudo bem, né? Aquilo vai passar, né? Mas eu acho que é um processo assim que a gente precisa conversar um pouquinho mais e deixar as pessoas mais conscientes para as mulheres se sentirem mais seguras. É porque o blues assusta, né? Sim. E vem muita culpa junto com o blues, como se fosse algo... Nossa, não vou nem contar pra ninguém, porque era pra eu estar tão feliz. Exatamente. Como se fosse uma coisa que só ela tá sentindo. Sendo que, na verdade, a grande maioria das mulheres tem esse mesmo sentimento, essa mesma sensação. Traduz melhor pra nós, Gabriela. Então, o blues. O blues, como é que ele funciona? Por que ele acontece? Ele vai acontecer por conta de uma alteração hormonal do pós-parto, que é uma alteração
enorme. E abrupta, né? Ela pode falar muito melhor que eu, extremamente abrupta, né? Mas uma mudança também muito grande psicossocial ali para aquela mãe, né? Que naquele momento ela tá deixando de ser só uma filha, uma esposa, uma profissional e tá se tornando mãe. Então ela passa a precisar se enxergar nesse novo papel, o que é muito difícil para quem nunca passou por isso, né? E aí a gente fala, então é muito mais comum em mães primíparas. Não, né? Porque uma mãe de um segundo é um outro papel aí que ela está desempenhando, né? Uma coisa é você ser mãe de um bebê, outra coisa é você ser mãe de 2, né? Só traduzindo, primíparas são aquelas mulheres que tiveram o primeiro parto. Só a tecla SAP. Desculpa, me empolguei. Imagina, continua que tá uma delícia. É isso. Então, ela acontece, o blues puerperal ele vai acontecer logo em seguida, normalmente, do pós-parto. Então, os sintomas maiores vão começar a aparecer lá pelo 4º, 5º dia após o parto. E a duração é de mais ou menos uns 15 dias. Então, as 2 primeiras semanas, né? O que essa mulher sente? Ela vai sentir angústia, muitas vezes, tristeza, raiva, pode até sentir raiva, um desânimo. Normalmente, no final da tarde, por conta da questão hormonal, ela vai ficar mais introspectiva, mais chorosa, às vezes mais emotiva e sem motivo, né? Então, ela fala assim, eu tô chorando, mas eu não sei nem por que eu tô chorando. E é exatamente isso, né? Mas são sintomas, são sensações que a mulher não deixa de fazer, não deixa de levar a vida. Né? Então, ela continua fazendo as coisas dela, ela continua se alimentando bem, cuidando do bebê, cuidando da casa, e tem momentos de altos e baixos, né? A tendência é que vá melhorando os sintomas e, normalmente, com 2 semanas, isso já ameniza muito e acaba. Do jeito que veio, né? Exatamente. Do mesmo jeito que veio, vai embora, né? Sem precisar de nenhum tratamento específico, de nenhuma medicação, nada disso. Sem fazer nada. Isso que a Gabi falou, dessa queda abrupta, por quê? Independente da via de parto que vocês tiverem, se for parto vaginal, se for parto cesáreo, não tem nada a ver com a via de parto. Sim. A placenta, que é nosso órgão endócrino ali dentro do útero, ele sai quando o bebê sai. Né? Sai o bebê, depois nasce a placenta. E ele é um órgão endócrino gigantesco, que joga litros de hormônio o tempo todo. E de repente saiu. Aí, opa, o que eu faço? Seu corpo tá esperando tá ávido para aquele tanto de hormônio que não tem mais. E nosso corpo traduz com blues. E vem a privação de sono junto. Que é uma questão isoladamente, né, técnica de tortura, né? Privação de sono. E vem com tudo isso. Mas isso que a Gabi falou é muito importante, de que ela não para de fazer atividade de vida, ela não para de se cuidar. Isso é importante para a Gabi continuar explicando os próximos diagnósticos. Sim, as diferenças, Gabi, agora uma pergunta pessoal. Pode ser que eu tenha uma visão, né? E aí você é especialista nessa área, exatamente porque você é especializada no bem-estar materno, né? Então, eu faço uma pergunta. Às vezes a equipe hospitalar, equipe de enfermagem, acaba pressionando um pouco mais essa mãe, principalmente para a amamentação. Você vê que isso pode piorar esse quadro? Engraçado você me falar isso, que eu tô vindo correndo de um congresso agora que está acontecendo aqui em São Paulo sobre amamentação. E as palestras que a gente teve hoje de manhã foram sobre o impacto do parto e do pós-parto imediato ali no hospital, o quanto isso pode influenciar na amamentação. Legal. Né? Então, depois precisamos conversar muitas coisas, mas assim, muito legal isso de que assim, a gente se preocupa tanto com via de parto, muitas vezes, com impacto na amamentação, mas não é só isso. Né? Então, todo o entorno que está ali em volta vai fazer muita diferença. É claro que essa mulher ela não vai desenvolver nenhum sintoma de Blue, pensando no Blue puerperal, lá na maternidade ainda. Não deu nem tempo, né? Sim. Mas, a hora que ela está lá, ela deixa de ser um pouco dona do próprio corpo. Perfeito. Né? Essa é uma grande questão, eu acho. Por quê? Porque cada hora entra uma pessoa para dar um remédio, para aferir pressão, para, né, cuidar do bebê. E ela perde a identidade, né? Então, isso acaba, assim, impactando, não tem jeito, né? Então, assim, o trato da equipe nessa hora, e eu não digo nem só na questão da amamentação em si ali no hospital, né? De obrigar ela a amamentar, nada disso. Mas do apoio que se dá.
Porque cada pessoa vai ter uma história diferente com a amamentação, claro, mas tudo vai depender de quem está do nosso lado. A gente vai ver que em qualquer uma dessas questões emocionais, né, que acontecem, quem está perto da gente tem um papel muito grande, né? Eu não digo de causar isso, mas de apoio. Né? Então, se você tem uma equipe próxima que está te apoiando, que você se sente acolhida, com certeza vai ser uma história muito diferente. Então, o Blue, ele é algo passageiro. Sim. E benigno. E benigno. Sim. Vamos seria todas as mulheres, praticamente a gente espera que passaria. A grande maioria. Sim. Sim. Mas qual é o momento em que nós realmente devemos nos preocupar, em onde ele deixa de ser algo passageiro e a gente está falando, de repente, de uma depressão, pós-parto? Pela intensidade e pela duração. Então, a gente sabe que o blues, por exemplo, com 15 dias, é para ele estar... Eu sempre brinco assim com elas, cada dia você vai se sentir um pouquinho melhor. A hora que a gente percebe que, em vez da gente começar a se sentir melhor, a gente está ficando cada dia mais triste, períodos de tempo durante aquele dia mais triste, mais introspectiva, com mais vontade de chorar, e aí isso vai aumentando, né? Então, ela deixa de ter vontade de comer, deixa de ter vontade de tomar banho, deixa de ter vontade de cuidar do bebê, de ficar coladinha com o bebê. Aí a gente começa a se preocupar, né? Então, mesmo, eu não diria nem pelo tempo, mas se a gente percebe, enquanto equipe, muitas vezes a gente tem essa conversa, se a gente percebe que tem uma mãe no pós-parto, com 5, 6 dias de pós-parto, e que a gente está percebendo que esses sintomas estão se intensificando, a gente já fica mais próximo e já fica em alerta, né? Porque não é que só vai começar depois de 15 dias, né? Mas a gente esperaria que isso estivesse melhorando e não se agravando. Uma tendência de melhora, né? Exatamente. Só para explicar, a gente trabalha juntas. Fantástico. A Gabriela tem esse privilégio de coração. Ela me ajudou tanto que eu falei, não, preciso dela perto de mim, perto das minhas pacientes também. Porque é de coração, que eu falo pra todo mundo que a Gabi salvou minha amamentação, as duas. De coração, por motivos diferentes, as duas. E eu falo, a gente troca muito essa figurinha, né? Às vezes ela vai ver uma puérpera minha, ela me liga e fala, olha... Não sei, tô preocupada com isso, aquilo, né? Senti alguns momentos mais, né, de alerta ali. Esse blues passou do ponto. Tem algum comportamento que seria, assim, muito característico? Por exemplo, as pessoas da depressão? Para essa virada, que não é um blues, vamos falar assim. Teria alguma coisa que, por exemplo, as famílias que estão nos ouvindo, que estão nos vendo agora, falam assim, nossa, esse comportamento estranho... Tem, sei lá, um comportamento, a mãe não quer o bebê, não quer pegar o bebê, ou não quer dar banho. Tem algum start que eu falo, é na busca da ajuda. Essa ajuda não tem na que ser... questão do julgamento, isso, né? não na Mas questão do julgamento. De falar assim, eu preciso de uma ajuda profissional, eu preciso de alguma coisa... Sim. Eu acho que a virada de chave é na questão dos cuidados pessoais. Eu não sei se você concorda comigo. 100%. Mas é na questão dos cuidados pessoais. Eu sempre falo para elas assim, que quando a gente tem um bebê, a gente precisa pensar naquela história da máscara do avião. Certo. A gente primeiro precisa colocar a máscara na gente e depois cuidar do outro. Para depois estar bem para cuidar do outro. Senão a gente não cuida nem da gente, nem do outro. Então, eu acho que a virada é exatamente aí. A hora que a gente começa a perceber, né, que a puérpera não está mais conseguindo se cuidar. E se cuidar, eu não digo aquela loucura que todas nós passamos, de chegar às 5 da tarde e ainda estar de pijama, de tomar café da manhã às 3 da tarde. Isso é normal. E isso faz parte, né? Mas isso, de você não ter vontade. Então, assim, você não tem prazer ali para comer. Escovar você os dentes, não né? quer tomar banho. Você não tem vontade de sair da cama. Você não tem vontade de estar perto do seu bebê, de pegar. Então, isso é uma questão que pra gente chama muita atenção, assim. Porque no blues você não tem isso. Sim. É quase o oposto, né? É isso. No blues tem, assim, um excesso de... Ai, eu tô exausta, mamou, vai dormir. Tá bom, deitei. Ai, será que tá respirando? Vou lá ver. Não, respirou, vou voltar. Ai, vou dormir, não vou. Ai, tá respirando. É uma angústia que te consome, mas você sabe que é um exagero. Você sabe que é um exagero. A depressão, não. Não, isso daqui é nós estamos falando algo de saúde pública. Sim, e é algo que não é só para a mulher, não é só para a mãe. O que a gente está falando aqui é para a família. Exatamente. Todo mundo tá cuidando, né? Exatamente. É a rede de apoio. É a rede de apoio. Ninguém passa pelo puerpério, pela amamentação, por nada disso. Óbvio, né?
quando precisa passa, mas assim, é muito mais leve quando você tem uma rede de apoio. Sim, né? Com certeza. Não garante que você não vá ter, mas você ter pessoas ao redor que conseguem tirar um pouco do peso, porque é isso que a Ornella estava falando. O parto em si, e se a gente pensa numa cesárea mais ainda, né? Se a gente pensa numa cesárea, aquilo é uma cirurgia. Sim. É a única cirurgia que as pessoas fazem e que não ficam de repouso, né? Nem um minuto. Que 3 horas depois já tem que estar alimentando um bebê, amamentando um bebê, tem que cuidar desse bebê, cuidar da casa e... Que outra cirurgia alguém faz isso? Nem um apêndice, Nenhum. né, Não gente? existe. Nenhuma. Não Porque existe. cirurgia de R1, nem apêndice, né? a gente... E aí a gente espera fala, você tem uma rede de apoio que te tire o peso da preocupação da casa, da roupa, da comida, e que você possa só focar ali no seu bebê, isso fica muito mais leve, né? Porque é isso, você já tem a questão hormonal, você já tem a questão ali de estar se reconhecendo de novo, ainda ter que se preocupar com tantas outras coisas, isso vai virando um looping, Perfeito. né? Então deixa muito mais leve, com certeza. Gabriela, acho que fantástico. Acho que ficou muito claro para todo mundo. E quando a gente fala desse quadro todo, dentro do que a gente começou a conversar aqui, a psicose ainda é muito mais rara. Sim, Mas é uma urgência. E extrema. por quê? É isso que eu Tá, quero que você ótimo. explique para nós. Ela é muito rara mesmo. Se a gente pega de novo, estatisticamente falando, 0,2%, 0,3% das mães vão apresentar um quadro de psicose puerperal. Normalmente com histórico anterior de alguma questão psiquiátrica, né? Isso é muito comum. É claro que pode ser ali um primeiro episódio, mas o que a gente percebe é que é muito mais fácil de acontecer com quem já teve algum outro episódio, não necessariamente de psicose, mas que já tenha tido um quadro de depressão ou transtorno bipolar. É muito mais comum, se a gente for pegar, aumenta em 100 vezes a chance. Nossa. Quando você tem um transtorno bipolar, Não de sabia. você Sim. ter uma psicose pós-parto. Não quer dizer que, né, que todo Sim, mundo vai ter, sim, mas sim. a gente tem uma chance muito maior. Por que que ela é tão preocupante? Porque aí a gente entra numa outra esfera, né, de risco de vida. Né? Quando a gente tem um caso de psicose, a gente tem um risco muito grande de suicídio ou de infanticídio. Né? Porque normalmente o que acontece é que essa pessoa, ela perde um pouco ali do contato com a realidade. É né? a quebra, Então, né, da realidade. alguns dos sintomas podem ser alucinações auditivas, alucinações visuais, é uma insônia que, né, a pessoa não consegue dormir hora nenhuma, então você imagina uma privação de sono. Juntando a tudo isso, muita raiva, né, sensação de muita raiva e tal. Então, é uma coisa assim que é muito risco, tem muito risco. Então, a família tem que estar muito bem orientada. Quando acontece esse diagnóstico, a indicação normalmente é de internação. E dias, né, enquanto ali o diagnóstico está sendo fechado, tal, de sempre ter alguém acompanhando a dupla mãe e bebê, Sim. né? Porque não é uma coisa que ela vai fazer porque ela quer. Né? É simplesmente porque a pessoa perdeu ali o controle naquele momento, né? E às vezes ela tem alucinações auditivas de que tá mandando fazer alguma coisa ali com aquele bebê, né? Então é um quadro muito grave nesse sentido, né? Que tem que ter um olhar muito específico. Então, saber muitas vezes dos históricos ali daquela pessoa, né? E aí entre a equipe Sim. de saúde, Claro. é extremamente importante, porque aí você vai estar perto ali o tempo inteiro. E a gente sempre conversa muito, né? Eu acho que o trabalho em equipe multidisciplinar é extremamente importante, né? Sim. Porque não é obstetra sozinha, menos ainda psicólogo ou consultora de amamentação, né? Mas é um conjunto aí de profissionais, né? É o psiquiatra, é o psicólogo que acompanha aquela mãe, é a obstetra, é a pediatra, é a consultora, Sim. todo mundo É o familiar que junto. tá em casa vendo essa cena O de tempo perto. inteiro, porque é muito angustiante. Eu pra vi quem uma tá vez ali na no vida. dia a dia. Eu vi uma vez na vida e talvez tenha sido uma das experiências mais marcantes da minha profissão, assim. Porque eles acreditam muito, elas, né? Do que elas estão vivendo e você acredita junto. Sim. Sim. Eu tava no hospital do SUS e ela falava de um jeito que ela tava ouvindo, eu tinha alucinações auditivas. E era uma loucura, e eu acreditei. Ela falou que tinha alguém, tava levando o filho dela, e eu saí correndo. Eu era residente, uma puérpera, falando que alguém já tava levando o filho dela. Eu saí correndo pra ver quem era, e não tinha ninguém. Tinha um bebezinho dela, no bercinho. Ela tá vendo, então levanta, tá vendo. E, gente, aí, até você separar, eu nunca tinha visto pessoalmente. E eu falei, nossa, é isso. É outra, né? Outra realidade. Sim. É a maior realidade, né, da nossa população brasileira, que é uma paciente super vulnerável, do SUS, sem família. Sim.
uma gestação não desejada, enfim, são várias coisas que aumentam o risco, né, Gabi? Com certeza. Eu acho que uma coisa importante também da gente falar, que é bem isso que você relatou dessa paciente, né? Não é que ela não consegue ali se vincular com aquele bebê, e não é nada disso, muito pelo contrário. Muitas vezes elas têm uma preocupação excessiva com aquele bebê e do que pode acontecer com aquele bebê, e isso vai virando uma esfera aí completamente fora da realidade, assim. Mas é importante a gente frisar isso, que não é uma mãe que não conseguiu se vincular ali com aquele bebê, nada disso. E não é uma escolha, né? Não, de jeito nenhum. Não tem que ter vergonha disso, é uma doença. De jeito como qualquer nenhum. outra. Sim. Exatamente. Pensando em todos esses quadros, né, que a gente está discutindo aqui, como que a gente pode trabalhar para prevenir esses quadros? Cada um deles. Né? Sim, é a psicose. Se eu ficou claro para mim, você me corrija. A psicose, eu acredito muito que precede um diagnóstico de um transtorno mental. Sim. Então, Normalmente, é uma mãe que eu já tenho que ter um cuidado antes. Sim, isso. Que vai já me dar um indicativo Que de você já vai estar que vai ter um acompanhando. risco maior Isso aí. ou menor para que isso aconteça. Isso mesmo. Mas e os outros? Como que eu posso falar dos outros para prevenir, para minimizar? Informando, né? Eu acho... Tem muito... eu acho que informação é a base de tudo, né? Infelizmente, hoje, a gente se ouve pouco falar dessas coisas. E quando ouve, é tudo muito superficial. E o que a gente mais vê na mídia, em tudo, né? E eu pego bem esse momentinho aí do começo, né? Normalmente eu encontro com elas quando elas estão chegando em casa junto e tal. É muito difícil você ver na televisão, você ver numa revista alguma coisa, aquelas mulheres lindas, com o cabelo perfeito, a maquiagem intacta e amamentando um bebê. Aí ela chegou em casa, ela não conseguiu nem tirar o pijama ainda, ela tá toda descabelada, com dor, não conseguiu comer ainda. Tem alguma coisa de errada comigo, não é? Porque se ela tá toda maravilhosa, fazendo isso tão plena, eu que tô errada? Sim. Então, eu acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais a gente informar, mais as pessoas vão entender que a grande maioria das pessoas passa por isso. Mas ninguém fala. Eu concordo 100%. É isso. Eu falo que blues a gente trata falando sobre ele. Eu estava aqui na minha cabeça pensando, né? Existe um movimento hoje, né? E todo mundo falando de menopausa, né? Cá entre nós, desde quando existe Eva, existe menopausa. Sim. Né? Sim. Então, toda mulher, se não morrer, vai passar pela menopausa. E se você quer ser mãe, você vai passar. Com certeza. E aí a gente começa a falar, o pessoal vem nas redes sociais e fala assim, parabéns por você falar. Porque o pessoal vende um mundo nas redes sociais que é aquele mundo perfeito, né? É isso. Família perfeita, todo mundo sorrindo, todo mundo em lugar bonito, ninguém posta foto em lugar feio, né? Ninguém posta foto descabelada, chorando, com o pijama todo manchado. É o bebê, você com o bebê aqui, já todo cabelão pronto, toda maquiada, fala assim, nossa, tá indo pra festa e o bebê tem 3 dias de vida. É isso. E aí a gente pega essa pessoa, ela tem um papel aí de influencer, ela tá influenciando. Como que você consegue, né, assim, qual é o tipo de influência, né? Porque, assim, eu tô totalmente errada, então, se eu não consigo chegar ali no que o que tá acontecendo com ela, é porque eu tô errada. Sim. Sendo que não. Essa é a minha grande angústia com relato de parto. E as pacientes, eu pego elas, né, no consultório. E aí a gente faz, quando vai chegando perto do parto, as consultas são cada vez mais próximas. Mas, doutora, porque eu vi que a fulana, na hora tal, e são detalhes, assim... São detalhes muito específicos do parto da fulana, que a gente desconhece, que a gente não sabe como foi pré-natal, não sabe nada. E ela cria na cabeça, principalmente as primeiras gestações, né? Cria na cabeça dela que vai ser assim. Quando chega no parto e foge do parto da fulana, não é que é uma regra. Sim, sim. Ela fala, nossa, não vai dar certo. Tenho certeza. Não vai dar, não vou conseguir. Você fala, por quê? Até demora pra você entender aonde você perdeu. Fala, o que aconteceu? Não, porque a fulana, lembra? Que eu te contei, que a fulana, o parto, nessa hora já tava com 7 centímetros, de 7 rompeu o bolso, ele rompeu o bolso e nasceu, e você fala, meu não tá indo nossa... pro mesmo caminho. E eu gosto de falar que cada gestação da mesma mulher, da mesma família, pode ser completamente diferente, assim como o puerpério. Assim como a amamentação. Assim como a amamentação. Exatamente. Eu lembro muito da Gabi na minha casa, na minha segunda filha, e eu, ai, Gabi, ai, eu tô tão bem. Nossa...
blues, não deu nem tempo, imagina. Ai, senta aqui. Nossa, como eu tô descolada agora, Gabi. Tô voando aqui nesse papo, sério. Cheio de experiência. Tô voando, nossa, eu tô ótima, não chorei nada. Corta para a pediatra me ligando pra contar do exame da icterícia da minha filha, que tinha saído. Ela ligou, ai, Ornella, olha, a gente vai ter que internar. Eu... no mesmo segundo, na mesma frase. E eu aqui na frente dela, e ela assim, segurando a mão tá dela. tudo bem. Aí eu, gente, que loucura. E assim, o exagero, o blues é isso, é um exagero. Mas isso que a Gabi trouxe é tão importante. O fato de a gente não falar vira um segredo, né? Quem fala? Pra mim, é mais interessante ainda, Ornella, porque a Gabi tá aqui, você é médica. Sim. Cara, você estudou. Você tá preparado. Você entrou aqui falando que estava estudando. Exato. Pô, e você passou por isso. Isso é o maior exemplo para todos. Nós somos humanos. E foi um exercício de humildade que você não imagina. Tudo. Ter passado pela gestação, pelo parto, pelo puerpério. A amamentação, que eu acho que merece muito um episódio pra gente aqui. Super. Alguns, Concordo. talvez. Vou ser bem honesta, eu acho que eu fui prepotente. Eu falei, imagina, eu sei tudo, não preciso fazer consultoria. Sei tudo, barriguinha com barriguinha, lábio inferior evertido, não é isso? Né? Boquinha de peixe. Eu tinha que tava no livro. E tum! Pegou tirar de letra. E eu sou uma otimista patológica, né? Falei, não, imagina, tudo certo, sucesso. A hora que eu vi sangrando os dois lados, eu pensei, bom, sangue ele não pode mamar. Pelo que eu lembro. Acho que vai dar um enjoo. Vai dar uma dorzinha de barriga. Eu falei, eu preciso que meu peito se mantenha assim, no mínimo íntegro. Pra que... Aí eu liguei pra Gabi e falei, tenho certeza que não vai dar certo. Então, passar por esse outro lado. E pelo blues também. Sim. Eu lembro muito, da primeira vez que eu conheci o blues, foi quando eu vi uma criança de verdade, na janela do quarto do meu filho, do Mateu. Eu vi uma senhora andando com uma criança, já tem uns 4, 5 anos. Eu lembro que eu falei em voz alta. Nossa, amor, meu marido, sobreviveu, né? O menino. E eu falei, sério? Aí, essa hora, eu falei, nossa. Quando eu falei em voz, eu falei, caramba, que exagero. E eu ri. E aí que passa. Eu acho que quando você fala... Isso é pra você, que tá nesse momento. Isso é perfeito. Quando você entende que não é uma doença, você não tem nenhum problema, é normal. Fale sobre isso. Você nunca teve uma responsabilidade desse tamanho, de alguém que precisa de você pra sobreviver, né? Exatamente. É Que o que eu sempre falo. É isso é um aí. peso, não é? Quando Não, você chegou é em um casa com a peso. sua filha. Porra! Você falou, e agora? Ornella, eu já pedi muito perdão, eu falo isso pra todo mundo. Eu e minha esposa, quando a Maria Luísa veio, nós tínhamos 14 anos juntos. Olha que legal. E aí, vida, nós dois, come a hora que quer, dorme a hora que quer. Eu viajando o Brasil inteiro dando aula. E daqui a pouco você tem um bebezinho, o André sabe bem, tem uma bebezinha que não para de chorar. E trabalhando, minha esposa ali, a gente não sabia mais o que fazer. Um olhou pra cara do outro e falou assim, o que nós fizemos com a nossa vida? Cara, eu peço perdão, mas não tem culpa você pensar. E que É bom que humano. vocês colocaram pra fora. Exato. Isso é o que eu sempre falo, coloca pra Cara, fora. Exato. Não tá se sentindo bem, eu falo fim de tarde, aquela hora, né? Que normalmente a gente começa a pensar umas coisas que não são legais. A gente Exato. liga pra uma amiga, Isso. liga pra sua mãe, conversa. É isso. Conta o que você tá sentindo. Porque é isso, pra passar, a gente tem que botar pra fora. E aí você vai botando em voz, você vai falando em voz alta, você fala, gente, olha isso. E você vai se libertando daquilo. É isso aí. Mas tem que falar. Total. Tem que conversar. Tem que falar. Tem que... Tem que falar. Eu acredito, é isso que nós estamos fazendo aqui, acho que é o mais importante. Sim. É a gente mostrar pro pessoal Sim. que é normal, mas converse, né? Inclusive, as questões que nós estamos falando aqui, vamos pensar nessa rede de apoio. O Sim. papel dessa rede de Ótimo. apoio. Né? Extremamente importante. É isso, porque é o que a gente conversou. A mãe já tem toda uma questão aí de ter acabado de sair de um parto ou de uma cirurgia, né? Tá chegando em casa, aquela questão hormonal toda. Ninguém consegue fazer nada sozinho, né? É tudo muito pesado quando a gente faz tudo sozinho, né? Então, você ter uma rede de apoio, primeiro, que você consiga se sentir... Que você tenha confiança, na verdade. Primeiro, para falar o que você tá pensando e o que você tá sentindo. Isso é extremamente importante. Porque, às vezes, o que a gente percebe é que dentro da própria ali, rede de apoio, a pessoa não se sente segura de falar o que está sentindo. E aí, aquilo, ela vai guardando, aquilo vai aumentando, só vai potencializando, né? Então, acho que a primeira coisa é ter um canal aí aberto de conversa, né? Porque isso já alivia muito. E
ter uma rede de apoio que tire essas preocupações do dia a dia básicas, né, gente, que a gente fala, que é cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar da roupa, que quem teve bebê sabe o que é o tanto de roupa que bebê suja todo dia. Uns 80 bodies por dia, né? É isso. Então, você conseguir tirar esse peso, a mãe consegue ficar muito mais focada ali no bebê, que é isso que a gente precisa nesse comecinho, né? Quando a gente pensa nessas questões hormonais, a mãe tá conectada com o bebê nesse primeiro momento. Amamentando é extremamente importante para regular essa mãe hormonalmente, emocionalmente, né? Então, mas ela precisa de tempo para fazer isso, né? Então, a rede de apoio é extremamente importante. E cuidar também para educar a rede de apoio. Sim. Essa que seria a minha pergunta. E, inclusive, sobre o papel do pai. E da mãe, né? E da mãe. Papel do pai e da mãe. E o pai, posso... É uma visão que eu tenho. Eu falo muito que o papel do pai é afastar o que precisa ser afastado e deixar perto o que precisa ficar perto. Nossa, genial. Eu falo exatamente isso. O papel do pai é filtrar. É filtrar, é isso, né? Ele é a barreira. Exatamente isso. Exatamente isso. Inclusive os palpites, né? A mãe vai ficar dentro... Eu falo assim, ó, é que nem passarinho. A fêmea fica dentro do ninho. E o pai é na porta do ninho. É isso. Né? Exatamente. Eu percebo uma diferença bem grande, né? Eu trabalho há muitos anos com família. E eu percebo uma participação do pai muito diferente. E das parceiras, né? E das parceiras, né? De quem que seja. Assim, muito diferente de, vamos pensar, 10 anos atrás, por exemplo. Né? Eu percebia muito isso. O filho é teu, né? É de quem pariu. O meu papel é prover, deixar as coisas organizadas, mas o seu é com o bebê. Hoje eu consigo ver isso muito diferente. É 100%? Infelizmente, não. Sim. A gente sabe disso, né? Mas hoje a gente tem muito mais pais extremamente participativos, que é aquilo, trabalho em equipe, né? Então, bom... Só você tem peito, você amamenta, eu faço arrotar, Perfeito. Eu troco a fralda, o bebê tá com cólica, eu que faço aqui contato pele a pele, né? E muitas coisas eu adoro, porque eu vejo assim, o banho é meu. Às vezes eu chego e eles falam, o banho é meu. Como eu não guardei aqui na minha barriga, eu não posso amamentar, o banho, pelo menos, eu não deixo ninguém dar, porque eu que vou dar, né? Isso é muito legal. Muito legal. Esse sou eu. Né? Aí, ó. Então, o banho era meu e não abria mão do banho meu de jeito nenhum. E eu tenho certeza que era o melhor momento do seu dia, né? Isso. E do bebê também, né? Claro. E da sua esposa, com certeza, também. Porque que bom, né? Que eu tenho alguém que pode fazer isso, Tenho 20 minutos, né? É isso. Então, eu acho que assim... A gente tem tentado cada vez mais puxar esse parceiro, parceira para perto. Então, eu vejo, porque eu tô ali pertinho, né, da Ornella, da Maria Cândida, a coisa do parceiro ou a parceira estarem na consulta de pré-natal. Quando eu faço a consulta de amamentação pré-natal, eu sempre convido para estar junto. Se às vezes, porque muitas vezes eu vou na casa delas também, eu sempre falo, se uma avó quiser participar, rede de apoio primária, né, que vai estar ali perto, às vezes a mãe, a sogra querem participar, isso é extremamente importante, né, porque aí, antigamente, como é que se criava um bebê, gente? Numa tribo, né? O bebê não era daquele pai, daquela mãe, ele era de todo mundo. Né? Hoje em dia, com o ritmo de vida que a gente leva, a coisa foi ficando mais difícil, né? Então, a gente pega a rede de apoio primária, que antigamente eram as avós, as tias, hoje está todo mundo trabalhando ainda, né? Então, não tem muitas vezes como estar ali próximo, né? Eu não me esqueço da fase da pandemia, então, que foi desesperador. Foi o Mateus quando nasceu. O Mateus, eu lembro meu mais claramente. Velho. Era o auge da pandemia, né? Sem vacina. Era isso, né? Foi em abril. Né? E aí, o quanto depois disso se aumentou também os casos de problemas psiquiátricos no pós-parto, né? Porque é isso, a rede de apoio, ela faz muita diferença, né? Às vezes a pessoa tá só ali do seu lado, mas só de você saber que tem alguém ali do seu lado, caso você precise, talvez você nem precise dela, mas caso você precise, ela tá ali, isso já te deixa mais tranquila. Gabriela, olhando para isso, já que você falou desse momento da pandemia, mas a gente vê também um comportamento em algumas famílias, mesmo sem pandemia, que esse momento elas buscam um isolamento, né? Você vê isso de que forma? Bons olhos, com cuidado, quando essa pai e a mãe falam, não, vamos se isolar de todo mundo. Mas como que a gente pode
fazer esse olhar? Ai, quente, né? Que difícil. Essa foi... Ai, ai. Você me colocou numa sinuca. Vou até virar. Quero ouvir. Posso me ver embaixo da Posso mesa? passar? Eu acho assim, ó. Quando a gente pensa em relacionamento, né, em qualquer tipo de relação, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito individualizado. Sim. Não dá pra gente generalizar. Perfeito. Né? Então, eu acredito sim que às vezes a gente vai ter um casal ou outro que vá se isolar e que isso vai fortalecer extremamente a relação com o bebê e que vai ser uma coisa saudável. Mas eu também vejo que isso pode ser muito prejudicial. Muito, Emocionalmente, né? Custa. Sim. Um custo pesado aí para todo mundo, né? Eu acho que para o pai, para a mãe e para o bebê. Então, óbvio, não dá para a gente generalizar. Perfeito. Mas eu acho que é uma coisa que é muito custosa. E aí a gente vê que isso vai escalonando também, né? Porque é aquilo, no comecinho tava todo mundo ali fechado, e aí ir abrindo para o mundo é muito difícil, né? E aí a gente vai percebendo crianças cada vez mais inseguras. E eu tô pensando em bebê agora, mas aí já me vem os adolescentes de agora. Tô lembrando, né, da minha Maria Luísa, que foi entrar na adolescência no meio da pandemia, né? O quanto foi difícil isso também, né? Então, assim, você se fecha completamente, e como é que você reabre pro mundo, né? Você imagina um bebezinho que tá chegando no mundo, extremamente ali fechadinho, e depois para isso ir ampliando. E a insegurança da mãe, né? Difícil. De voltar, de entrar com o seu filho, filha. Eu acho que essa questão de rede de apoio e de família, é óbvio que filho, eu sempre falo, né? Maior bênção que a gente pode ter na vida. E é pra todo mundo, né? Não é só pra gente, pai e mãe, é pra todo mundo que tá ali. É pro tio, pra tia, pra avó, pro vô, pra todo mundo que tá ali. Só que tudo mudou. Tudo mudou muito, a gente sabe muito mais. Então, às vezes, é até difícil implementar novas condutas. Porque, não, mas eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Sim. E isso talvez eu pensei nisso quando você falou do casal que se fecha. Às vezes é tão difícil aquele casal, aqueles pais novos, conseguirem se impor. Peraí, é minha vez. Sim. Então, talvez... Isso é palpite, né? Talvez um pouco disso, de olha, daqui pra cá é com a gente. Obrigada. Perfeito. Obrigada. Daqui pra lá a gente vai fazer todo mundo junto. Eu acho que tem tempo de tudo na vida. Sim. Mas tem momentos, como você falou, que o banho era seu. Isso é sagrado. Porque se fica assim, cada dia vem um dar banho. Olha que delícia. Gente, bebê gosta de rotina. Assim como a gente. Exatamente. O que vocês gostam no seu dia? Quando você sabe o que vai acontecer? Ou quando, meu Deus, se der, deu. Se der, eu vou almoçar. Se der, eu vou fazer tal coisa. Se der, eu vou fazer academia, eu vou estudar, vou trabalhar. Não funciona. Pro bebê também. Se fica aquela loucura de todo dia tem visita na sua casa. Um dia até 10 da noite, outro dia barulho e comida e cada um tá no colo. Gente... E aí o povo vai embora. Sim. E fica esses pais o caos novos. Fica com os dois. E é uma loucura. E aí, blues, né? Você pega o volume, aumenta. Não, aí intensifica muito. É por isso que eu acho que assim, a gente fala tanto de rede de apoio, mas a gente tem que pensar também que existe rede de apoio muito boa. Perfeito. E existe rede de apoio que vai destruir ali a relação. Perfeito. Né? Minar a confiança daquela mãe. Porque a gente sempre pensa assim, a mãe, o processo de gestação... emocionalmente, psicologicamente falando, a mãe vai se preparando ali para aquele papel que ela vai se desempenhar, né? E aí, junto a parte hormonal, tudo isso. Aí você tem uma rede de apoio que mina a sua confiança o tempo inteiro, que te diz respeito o tempo inteiro. Isso vai tomando uma amplitude enorme, né? Sim. Então, eu acho que a rede de apoio ela é muito boa. É um privilégio. Quando ela não atrapalha. Não, eu tenho a certeza disso. Lógico. E falando desse momento da rede de apoio e pegando também, Ornella, o que você trouxe do seu primeiro filho, né? Sim. Da amamentação. E o papel da amamentação para essas questões emocionais. Ótimo. Nesse momento. Ótimo. A amamentação ela é extremamente importante, tanto para a questão de regulação do corpo da mãe de novo. Então, se a gente for pensar, o que a amamentação ela vai ajudar nesse comecinho? Ela vai ajudar na regulação hormonal, ela vai ajudar o útero a voltar mais rápido para o tamanho de antes da gestação, por conta da ação da ocitocina, que vai ali ajudando o útero a comprimir enquanto a mãe está amamentando. Ela, biologicamente mesmo, ela vai ajudar essa mãe a se vincular melhor com o bebê. E aqui eu quero fazer um parênteses muito importante.
Quando a gente fala de amamentação, é claro, a gente tem toda essa questão do leite materno, tudo, mas eu sempre gosto de deixar muito claro que não é porque você não consegue amamentar no peito que você não vai conseguir se vincular com seu bebê. Perfeito. Isso devia ser um corte. Exatamente. Né? De coração. Isso é extremamente importante. É uma a gente fala pensar. nossa aqui na Almara. Né? A gente fala assim, É mãe isso. é mãe. É isso. É lógico. Né? Independente de onde nasceu, Independente. se amamenta na mama ou não tem Exato. nada disso. Se é leite, se é misto, se é metade leite materno, se é metade fórmula, se é só fórmula, tá tudo certo, né? O que a gente quer é qualidade de relação. Eu falo que né? a criança, ela nasce só sabendo uma coisa. Quem é a mãe dela. O pai, ela não sabe quem é, ela não vai ver o pai, e isso vai demorar uns meses para acontecer, o resto é romantismo, mas a mãe é mãe. Isso. É justo, né, poxa? É justo, é justo, é justo. É isso. Então, tem toda essa questão, né? Então, para a mãe é extremamente importante, né? Esse comecinho aí. Principalmente para regular essa questão aí, essa oscilação hormonal absurda. Apesar de a gente ter privação de sono, essa coisa toda, principalmente quem amamenta em livre demanda, mas, por incrível que pareça, isso ajuda na questão ali de você regularizar a coisa, né? De ficar mais tranquila, mais relaxada. Porque quando você amamenta, você acaba liberando hormônio no seu corpo, que a hora que você deita, você dorme muito melhor. E né? o sono que dá? É isso, bate no colchão, Você fica... Sim. né? Então, a amamentação, se a gente for pensar por esse lado, ela ajuda extremamente nessas questões psíquicas e emocionais. Claro que a gente tem a questão... que é o que a gente sempre fala muito, e que daí eu concordo com ela, precisamos fazer uma conversa aqui só de amamentação. Porque, assim, amamentar, todo mundo pensa que é uma coisa natural e que ela é instintiva. Ela é natural, mas ela não é instintiva, ela é um comportamento aprendido. Né? Obrigado. Ninguém nasce sabendo. Obrigado por existir. Né? Obrigado. Isso. É Né? bem Ninguém isso. nasce sabendo. Falei. Só que a gente vê outro amamentando e acha que, puf, o bebê encostou ali e saiu mamando e tá tudo certo. Né? Então, precisa se falar mais disso. Sim, né? precisa. Muito. Precisa né? se falar mais porque disso. é isso. Porque a gente tem um grau de frustração enorme, porque as pessoas acham que é isso, o bebê vai encostar e ele vai pegar. Sim. Só o meu que é diferente, então o meu tem algum problema, ou eu que tenho algum problema, e não é nada disso. E olha como eu sou fraca, né? Eu não consigo. É isso. Olha, todo mundo na minha volta amamentou e super bem. Eu tô aqui chorando as pitangas, tem alguma coisa Exato. errada. Morrendo de dor, toda machucada. E outra, né? Não é só a mãe que tem que aprender a amamentar, é o bebê também. É isso, temos uma dupla. É uma dupla. Você Fato. pode ser o Ninguém- melhor a 50%. Minha filha não tinha nem 5 horas de vida. Uma enfermeira virou para minha esposa e falou assim: se você não conseguir amamentar, nós vamos ter que dar fórmula para ela. Com 5 horas? Aí eu virei para ela e falei assim: você já ouviu falar sobre reserva energética? Falei assim: manda o pediatra falar comigo, porque se der fórmula para minha filha, vocês vão se arrepender. É isso. Mas você tinha informação. Sim. É essa a nossa grande questão, né? Por isso que a gente fala tanto da questão da conversa no pré-natal. Antes. Né? É extremamente importante a gente ter informação, porque a maioria das pessoas não tem essa noção. Sim. Não tem a noção de que no estômago do bebê, no primeiro dia de vida, cabe malemar 5 a 7 ml de líquido. Aí eles Gente, vão é lá, uma além de dar azeitona. fórmula, eles dão 30 ml. Sim, exatamente. Num estômago que não cabe nada. Fica até aqui, né, criança? É isso. Então, precisa se falar mais disso, né? Porque, assim, é desafiador no começo. Claro, sempre vai ter uma dupla que encaixou ali, 1, 2 vezes mais difícil, encaixou e foi embora. Eu brinco Mas que não são é as- a maioria. São as escolhidas. Não é isso. Tem paciente que eu vou passar a visita e falo, É não é isso. possível. É isso. Falo, não. Não, e eu tenho que agir naturalmente. Você vai passar a visita com o bebê aqui, doutora, pode entrar. Parece que é o 5º filho. Você fala, Fantástico. posso encostar em você? Posso pegar? Não é assim. Mas não Isso é não a é regra. maioria. Sim. Exatamente. Não é regra, isso né, que é a Gabi? exceção. A exceção não é aquela mulher que Perfeito. tem mais dificuldade, que sente dor, que machuca, né? Então, entender isso, eu acho que já tira um peso grande, porque no que a gente pensa? Então a mulher pode ter uma chance maior de ter uma depressão pós-parto, porque a amamentação é muito difícil e isso é mais custoso para ela. Mas é isso, se ela tem a noção de que pode sim ser desafiador, mas que tem como a gente contornar e que é passageiro, né? Eu acho que Passa. isso é o mais importante, a gente pensar que é passageiro, né? Então, claro, a gente vai precisar de um ajuste aqui, mexe aqui, arruma ali e tal. E vai. É. Né? O que eu queria falar disso pra você, mãezinha nova, que tá aí com um nozinho na garganta, só de ouvir a gente falar disso. Gente, o que não pode é seu filho passar fome.
Exatamente. É isso que não pode. Todo o resto pode. Pode fórmula, não é? Pode fazer relactação, pode ser muito fácil pra você, ótimo. Eu sou obstetra, sou mãe de 2 e a única coisa que me pegou no puerpério foi a amamentação. E eu amamentei super, eu beirava a hiperlactação, né? A gente trabalhou muito isso. Sim. Tive 11 mastites de amamentação do Mateu. 11 vezes. Da Donatella eu tive 2, acho que eu melhorei bem. Muito. E a única coisa que realmente que mexia comigo, única, dá pra pôr o dedo, era a amamentação, a insegurança. E, gente, eu brinco, né, que eu sou uma otimista patológica e aquilo me assustou. Sim. Então, saiba que tá tudo bem. Seu filho só não pode passar fome. Isso já tira um peso. Sim. A gente tá em 2025. Sem dúvida. Né? Não vai passar fome, não é? Nossa, vamos ter que importar. Sim. Calma. É isso. Calma. Regra básica da amamentação. Eu sempre falo para elas, a gente tem 2 regras básicas. Primeira, bebê não pode passar fome de jeito nenhum. É isso. Então, o bebê não tá conseguindo mamar no peito, a gente vai pensar como é que a gente pode, de outra forma, amamentar esse bebê, a primeira coisa. E segunda, garantir a produção de leite da mãe. Perfeito. Enquanto esse bebê não tá conseguindo vir pro peito mamar. É isso. Vamos continuar, né? Vamos esse nessa. papo gostoso que a gente tá tendo sobre a amamentação. Bora lá. Eu acho engraçado que existe... A gente falou um pouco disso, né? Esse falso conceito que é muito natural. Natural, e a gente nasceu pra isso, e todo mundo vai amamentar super bem. Os antigos tinham isso, né? Morde uma toalha, fecha o olho, não tinha isso? E vai, sim. A qualquer custo, né? Aquela coisa da amamentação, a qualquer custo. Isso, e eu acho que vale a gente falar sobre os mitos. Exemplo, vale ralar o mamilo com uma bucha vegetal pra fazer um calo, já ouviu isso? Ótimo. Pra fazer um calo durante o pré-natal. Pra melhorar, pra calejar. Fala um pouquinho sobre isso, Gá. Vamos, então. Os mitos básicos de preparação, né? Eu sempre brinco que é assim, eu falo isso para todo mundo. Preparo para amamentação é informação. Ponto, né? O nosso corpo já tá fazendo tudo o que precisa para a gente amamentar. Eu sempre falo assim, se o corpo foi capaz, né, de engravidar e de manter essa gestação, ele tá se preparando para amamentar. Sim. Ponto. Então, algumas coisas que a gente percebe que o corpo está fazendo aí na gestação para preparar para a amamentação. O corpo, primeira coisa, a primeira sensação que a gente tem quando a gente fica grávida é uma sensibilidade na mama. É a mastalgia, né? É o primeiro sintoma, né? Por quê? Porque tá indo muita irrigação para aquela área, porque vai aumentar muito o número de glândulas mamárias que a gente tem, de ductos. Então, o corpo precisa se preparar para isso. Então, pra gente é o melhor sintoma aí que tá mostrando que tá preparando para amamentar. Outra coisa, durante a gestação, a nossa areola, a gente tem umas glândulazinhas na areola que elas vão liberando um óleozinho para hidratar essa mama, essa areola e esse mamilo, para deixar a pele mais elástica. Porque para amamentar é isso que a gente precisa. Eu tô sentindo falta da minha mama de silicone aqui, que eu sempre mostro. A gente precisa de uma areola e de um mamilo elásticos para o bebê conseguir esticar eles e chegar lá no fundo da boquinha, né? No palato mole, né? Na parte onde o palato é mole, porque aí a mãe não vai sentir dor, não vai machucar e ele vai conseguir extrair um volume de leite grande. Deixa eu só fazer uma pausa. O palato, gente, é o céu da boca, tá? Põe a língua no céu da boca, não é duro, né? Lá atrás, quando a gente não consegue, quase vai dar um nó, é a palato mole. Então, isso que a Gabi tá falando de ser elástico, quando o bebê tem a pega correta, né? Mamilo, pega correta, faz-se uma pressão negativa, aí estica esse mamilo elástico até o fundo. Exatamente. Entendeu? É bem fundo. Bem lá e no ele fundo. estica um monte. É antes do buraquinho aqui da garganta, é bem lá no fundo. Isso. E aí, ele fica aqui, a linguinha vai pressionando, mas se ele tá na parte molinha, a mãe não sente dor, não machuca. O problema é quando ele tá aqui no comecinho, porque aí fica roçando ali onde é duro, Sim, né? E aí a sensação é como se a gente tivesse, eu sempre brinco, ralando o joelho no asfalto. Porque é inesquecível. Isso, né? Então, o que a gente precisa é de uma pele elástica e não de uma pele calejada. Aí, quando orientam, passa a bucha no mamilo, porque vai calejar a pele e vai machucar menos. Muito pelo contrário. Porque quando a gente vai ali sensibilizando essa pele, você vai fazendo micro cicatrizes, que muitas vezes a gente nem enxerga, mas você tá deixando essa pele mais rígida. Ou seja, o bebê vai tentar esticar e não vai conseguir. Ele vai ter que fazer mais força. Mais força e a chance de machucar é enorme, né? Outra coisa, a gente tá tirando toda a hidratação natural da pele. Então, o corpo tá ali ralando para trabalhar, a bucha tá lá tirando toda a proteção natural, né? Exato. Então, a gente fala, é deixar o corpo trabalhar, né? O corpo tá hidratando ali para deixar a pele mais elástica. Os nossos hormônios escurecem a areola para servir de dica visual pro bebê.
que é uma coisa extremamente importante. A gente sabe que bebê recém-nascido não enxerga quase nada, só consegue enxergar contraste, então ter uma areola mais escura Faz todo sentido. faz toda a Perfeito, diferença. Né? Fala. Tudo sim. Não, É tudo muito encaixadinho. Eu sou muito suspeito. Eu também. É isso. Outra coisa legal, esse mesmo olhinho que tá hidratando a areola, ele serve de pista olfativa pro bebê também. Então, pensa, o bebê tem a dica olfativa, tem a dica visual, mas é o que eu sempre falo, coordenação motora zero, né, gente? Ele não controla nem o pescocinho ainda. Então, óbvio, mesmo ele conseguindo enxergar a areola, sentir o cheirinho, a gente precisa ajudar a trazer esse bebê pro lugar certo, né? Mas é isso. Então, primeira coisa, passar a bucha de jeito nenhum, tomar sol. Muita tem gente esse fala, toma sol para engrossar a pele. De jeito nenhum também. Hoje a gente sabe que o sol, né? A gente não tem proteção, essa coisa toda. Então, o risco de se queimar é muito maior do que de trazer algum benefício para a pele. E, de novo, a gente não precisa de uma pele grossa. A gente precisa de uma pele elástica. Né? Isso é um conceito antigo, né? Que perdura. Sim. E, gente, não adianta brigar com isso, eu acho. Pega essa bucha que você ganhou, guarda, usa pra qualquer coisa. Da gaveta. Menos pro mamilo, que você vai ganhar um machucado antes do bebê chegar. Sim. Né? Mas eu gostei dessa conversa, desse papo. Que mais a gente tem de mitos para quebrar? Quais são os 5 piores que você já ouviu na sua trajetória? Nossa, eu acho que a bucha é o pior de todos. A bucha, pra mim, é um nível de masoquismo, assim, porque Você nunca tinha escutado não dessa tinha bucha? escutado ainda da Não? bucha. As antigas amam. Nossa. Mas eu vou contar que eu já tinha, eu escutei do Isso é muito triste. ovo de pá. Eu sou do interior, né? Eu sou do interiorzão, eu sou de Penápolis, perto de Araçatuba, então lá tem ovo de pato, cerveja. Que aumenta. Ótimo! Que cerveja aumenta a produção preta. de leite. Isso, Cerveja preta é um Perfeito, clássico. vamos a essa também. Vamos a essa. Em Penápolis o pessoal às vezes mistura os dois, Sim. tá? Ai, O ovo que de ótimo. pato Gemada, não é? Gemada. com a cerveja preta. Sim, Oh, Deus, que delícia. Sim, tem. Mas acho que, pensando na bucha, né, específica, ainda, infelizmente, a gente tem equipe de saúde que orienta a cortar um pedacinho da bucha e deixar o dia inteiro dentro do sutiã. Gente, vocês imaginem o que não é isso para uma mama que tá sensível, né? Porque tá toda uma produção ali e você ficar com uma bucha ali o dia inteiro. Fora o risco infeccioso, né? É. Isso, medicamente falando, é proscrito. Não vamos entrar nisso. Então, Não fazer. É isso. O que você quer é que seu mamilo respire. É deixar o corpo trabalhar sozinho. Por isso que entra né? a questão do não atrapalhar. Porque o corpo tá fazendo, a gente não vai atrapalhar. É o juramento, com né? essas Hipocrático, coisas, na verdade. né? Primeira coisa, né? Não isso. fazer o mal. Não fazer o mal. E eu acho que quando a gente não estuda, a gente faz mal. Com certeza. Na nossa área, Não é? principalmente. Sombra de dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos às coisas que podem aumentar a produção de leite. A canjica aumenta? Então, vamos lá. O que a gente entende hoje? Produção de leite está relacionada com demanda. Perfeito. Então, quanto mais a gente esvazia, mais o cérebro da gente entende que precisa encher de novo, né? Então, o que a gente quer é que um bebê tenha uma boa extração, que é o que ele precisa aprender. O que eu sempre falo, gente, todo bebê sabe sugar. Óbvio, depende da semana que ele nasce, claro. né? Mas todo bebê sabe sugar. Sugar é um reflexo. O que a gente colocar na boquinha do bebê, ele vai sugar. Sugar e extrair volume de leite são duas coisas completamente diferentes. É isso que o bebê precisa aprender a fazer. Sensacional. Né? Sensacional. É isso, o aprendizado tá aí, né? Então, quanto melhor ele esvazia a mama, melhor é a produção, né? Então, por exemplo, existe algum alimento que aumente a produção de leite? Não. Até hoje não tem nenhuma pesquisa que comprove que o alimento X vai aumentar a produção. Mas claro que o que a gente percebe? Alimentos que são aqueles alimentos de conforto, e aí sim, pode até entrar a canjica. Memória afetiva. O bolinho de fubá. Que é uma delícia. Sabe aquela coisa? A canjica que minha avó fazia era tão gostosa quando eu como, daquele quentinho no coração. Perfeito. Isso vai ajudar, muito provavelmente não aumentar a produção de leite, mas na liberação de ocitocina. O Quando conforto, a gente pensa, conforto né? emocional, vai é trazer isso. Né? E água. É isso. água. O que a gente precisa para uma boa produção de leite? Se alimentar bem, se hidratar bem e um bebê que faça uma extração boa. Isso. Né? Eu acho que esse é o combo principal. Né? Claro, aí é a máxima, né? Descansar é bom? É ótimo. Sim. Nem sempre a gente vai conseguir o quanto precisaria. Mas eu sempre brinco que a amamentação também, ela compensa algumas coisinhas, né? Então, por exemplo, quando a gente está amamentando, o nosso padrão de sono da puérpera, ele fica muito próximo do padrão de sono de um recém-nascido.
Então, o que a mãe vai perceber? Que às vezes sonecas curtinhas, para ela, vão fazer uma baita diferença. Né? Aquilo que você tinha falado, já que ela amamenta lá 40 minutos, mas aí ela ainda fica um tempão com o bebê e tal. Se a gente for pensar, dificilmente uma mãe no começo, em livre demanda, vai conseguir dormir 3 horas seguidas. Perfeito. É quase Dificilmente, impossível. não, eu diria praticamente impossível, se a gente espera que um bebê mame com intervalo máximo de 3 horas no comecinho, né? Então, eu sempre falo, qualquer soneca curtinha vai ajudar muito, principalmente na questão de aguentar a madrugada, né? Porque é isso, o bebê não dorme de picadinho. Sim. O padrão da puérpera, ele fica muito próximo disso quando a gente tá amamentando. Então, é muito legal, porque você consegue. Então, deu pra descansar 20 minutinhos? Corre tirar um cochilo de 20 minutinhos. Meia hora, corre tirar, porque isso vai tirar um peso grande, né? Dessa coisa da livre demanda. Isso dos antigos, é verdade. Bebê dormiu, mãe dormiu. Né? Fantástico. Bebê dormiu, gente, tchau, tchau. Vou descansar. Deita. Isso. Porque essa 1h30, 2, você já é outra. E ufa, pronto, eu vou lá de novo. É isso. E é engraçado, né? Quando o bebê desmama, ou então espaça, você acorda. Você acorda o peito cheio, porque é o que a Gabi falou. Essa questão de demanda, o que seu corpo pensa? Eu produzo quanto o neném mama. Sim. Então, aí um cuidado pra você que tá usando bomba. Vou tirando pra fazer um estoque aqui. Vou voltar ao trabalho, né? Vou regressar ao trabalho, minhas atividades. Vou fazer um estoque. Cuidado. Se você falar pro seu corpo que eu preciso de tanto leite assim, a conta pode pesar pro outro lado também. Perfeito. Porque sua mama vai ficar enorme, você tem risco de mastite, que não é uma coisa legal de manejar também. Então, você vai dar uma informação pro seu corpo que o bebê tá mamando tudo isso. O bebê não tá mamando tudo isso. E você vai ficar meio presa na bomba. Então, tem que saber, né, com muita parcimônia. Eu acho que é um utensílio que pode nos ajudar muito, mas tem que ser usado com muita sabedoria. Tem como prevenir, evitar a mastite? Como que Tem. as mulheres podem... Eu queria falar sobre isso. Primeira coisa, sutiã. Correto, né, Gá? Exatamente. Sutiã de amamentação. A mama da mulher que tá amamentando não pode estar pendente. Porque lembra, os ductos são como se fossem canudos, Sim. pensa assim. Se ele ficar dobrado, então a mama pesa. A mama de uma mulher que tá amamentando, ela fica maior, né, claro. Sim. Mas demasiada, com leite. E ela pesa. Se eu dobro esse canudo, pensa assim, o líquido que tá pra trás tá parado. O leite, ele é estéreo, mas parado é uma piscina pra bicho. Sim. Até porque ele é um alimento mais nutritivo que a gente tem. Exatamente. Muito mais que qualquer outra coisa. E tá paradinho ali, poxa, pronto. Aí inflama, que faz a mastite. A mastite, gente, para um homem seria uma dengue. Né? Ou mais. Eu brinco que parece que eu fiz uma maratona muitas que eu vezes nunca fiz, tá? sensação de gripe, não é? No corpo, assim. É dor calafrio. no corpo, calafrio. Tremedeira. Isso Então, isso, primeira coisa, sutiã, bem feito. Então, quando eu passo visita, eu vejo aquela camisolinha de amamentação, isso que é mole, a primeira coisa que eu falo, não. Vamos usar o sutiã correto. Existe muito material, produto hoje disponível. Então, sutiã de amamentação correto. Neném mamou. Isso que a Gabi falou é muito importante. O neném gasta, gente, quase 20 músculos da face pra fazer a movimentação correta de mamar. Essa linguinha pra fora. São 31. Aí, ó. É muita coisa, 31 gente. músculos da face. É 31. É uma academia. Pra fazer- É uma academia. Sem dúvida. Como se fosse um muita gatinho coisa. lambendo uma tigela de leite. Né? É muita coisa. Ele gasta muita energia. Então, ele não é muito bom nisso no começo. Sim. E aí, a sua mama, às vezes, tá cheia. Tira um pouquinho desse leite. Como você quiser. Ou na mão mesmo, na pia, né, Gá? O ideal é na mão. Porque o que a gente fala? Qual é a grande questão? A pojadura, né? Que é o nome que a gente dá pra descida do leite, né? Tá. Às vezes a gente fala, gente, que nome é esse? Porque o leite da gente não é que ele vai aumentando de volume devagarinho nos primeiros dias. Não. Os 3 primeiros dias, normalmente é o colostro que a gente tem, que ele é um volume muito pequenininho, mas extremamente nutritivo pro bebê, lotado de anticorpos, etc. E aí, de repente, de uma hora pra outra, desce enxurrada. um tantão de leite. Não é que ele vai aumentando de volume, né? Desce de uma vez só. Então, é o que a gente fala, normalmente as mulheres acabam aumentando o tamanho do sutiã nessa fase, então por isso que você ter suporte na mama é extremamente importante, porque a mama já é uma mama mais pesada do que ela era no comecinho da gestação, e a hora que o leite desceu de uma hora para outra, ela ficou muito mais pesada. Né? Tem até Então, tomar ter cuidado suporte- pra não estar muito apertado. Exatamente. Às vezes fica marcada a mama. Isso. A gente precisa de um sutiã firme, mas que não aperte, porque senão ele também pode causar um trauma e causar uma mastite. Pelo né? sutiã, ó que dó. O que a gente percebe muito isso, o processo de mastite hoje, ele tá muito relacionado à questão de trauma. Então, às vezes, um sutiã muito apertado, um sutiã com arame. Às vezes, a mulher acaba dormindo um pouquinho mais de tempo de um lado. Acabou.
e comprime aquela região e acaba dando mastite, às vezes está andando pela casa sem querer, bateu ali na maçaneta da porta, ou o filho mais velho está brincando, bate o pé ali, isso pode gerar uma mastite, porque é o que a Ornella falou, é uma mama que está super edemaciada, lotada de leite, né? Então, ela está mais sensível. Então, o que acontece? Desce muito leite. Só que o corpo da gente, ele não vai ficar produzindo leite em excesso à toa, sempre, porque é um gasto calórico absurdo. Né? Então, o que ele vai fazer nesse comecinho? Ele vai calibrar essa produção. Como que ele calibra isso? Com o bebê mamando. Então, quanto mais o bebê mama, melhor ele vai entendendo quanto precisa produzir e ele vai calibrando. Só que a gente tem uma janela de calibragem. Normalmente, ela demora de 4 a 6 semanas para acontecer. Então, é um processo demoradinho, aí não é de um dia para o outro, né? Porque o corpo tem que aprender e pensar que o nosso bebê também tem que aprender. Perfeito. Quanto que ele tem que mamar para ficar saciado. Vamos pensar que é um bebê que no primeiro mês e meio o estômago está crescendo um pouquinho a cada dia, ou seja, o que ele mama hoje, há 2 dias atrás, não cabia ainda, né? Então, é um processo demorado aí. Então, por isso que o corpo da gente demora para calibrar. Quando a Ornella fala da questão da bomba, a gente percebe muito isso hoje. As pessoas têm um desespero, né? De que tem que ter muito leite. E aí, se é a coisa da dica, né? Assim, se eu posso dar uma dica, produção de leite boa é a produção que é boa para o seu bebê. Perfeito. Se ela é menos, óbvio que é ruim, porque a gente não pode ler regra básica, bebê não pode passar fome. Então, a gente vai precisar complementar. Mas leite em excesso também é difícil, porque a mãe vai ficar incomodada o tempo inteiro, pode ter várias questões, vários episódios de mastite. Esse bebê muito provavelmente vai engasgar durante as mamadas, porque esse fluxo de leite é muito alto e ele não dá conta. Tem alguns bebês que começam a ficar até com receio de ir pro peito, porque ele já começa a perceber que ele vai engasgar, né? Ou às vezes machuca a mãe, porque bebê também é muito ligeiro, às vezes para não engasgar ele escorrega, pega para diminuir o fluxo. Ele sai, né? E aí ele mama na pontinha e acaba machucando. Então, olha quanta coisa pode acontecer, né? Então, o que a gente sempre fala, o ideal é nesse período de calibragem, a gente só deixar o bebê mamar. E aí, depois que o organismo calibrou, precisa fazer um estoque, aí a gente começa orientada, pensando, né, na melhor forma ali na rotina de amamentação, como que a gente vai fazer o estoque. Exatamente, aí a gente entra com a bombinha elétrica. Outra coisa, para evitar, é aquele absorvente de seio. Por quê? A gente tá amamentando, se a gente no começo, tem microfissuras ou fissuras não tão micro assim, né, Gá? Sim. Que a gente não vê. E aí a mulher coloca, pensa assim, machucado, uma ferida aberta. A pele é o maior órgão do corpo, super infectado, colonizado. E aí tem aquela fissura. Aí eu vou e coloco o absorvente de seio. E fica vazando leite. Só se você falar de filho, vaza leite, tá? Região úmida. Falou filho, úmido, quente, calor, abafado. Micro-organismo, alimento. Não é perfeito? Perfeito. E a mastite, o primeiro dia, de verdade, você não sabe se é uma gripona. No dia seguinte, tudo bem. Você vê aquela hiperemia, aquele vermelhão na mama. Mas é muito ruim. E claro, as formas de tratamento hoje mudaram muito também, né? Sim. Mas isso do absorvente de seio... Agora sim, sejamos razoáveis. Você vai sair ao pediatra, né? Que essa saída da puerpera. É isso, exatamente. Você vai ao pediatra, você não ficar... Sim. Com a roupa suja. Sim, um pouquinho, Saídas gente. curtinhas, não tem problema. Sejamos razoáveis, como tudo na vida. Um pulinho aqui, só pra pesar o bebê na balança, que é o seu momento de glória, né? Exatamente. Bom senso. Bom senso. É isso. Que é difícil de ensinar. Diferente de senso comum. É isso. É o que a gente fala. Vai com um limpinho, chegou na obstetra, ela vai te examinar, tal, joga no lixo, põe um limpinho, volta pra casa. Chegou em casa, tira, na né? hora. Mama precisa respirar. Até as rosquinhas, né, Gá? Cuidado. Exatamente. As rosquinhas, sabe o que a gente tá falando, rosquinha? Sim. A rosquinha, pra fazer um andar, pra quem não sabe, faz um andar entre o mamilo ferido e o sutiã, pra não colar. Tipo você ralar o seu joelho e colocar uma calça jeans. Exato. É isso. Pra não colar, tem uma rosquinha. É como se fosse um donut, só que de tecido. Sim. Gordinho. Só que, se você fica com essa rosquinha que tá pingando leite o dia inteiro ali, ela fica encharcada, é igualzinho é o mesmo absorvente de seio. princípio. Exatamente. Aí você pode fazer mastite, você pode fazer candidíase mamária, que tem que tratar você e o nenê. Então, assim, cuidado. Isso, gente, não é pra vocês ficarem em pânico também. Não, são muito só pelo dicas contrário. úteis. Não, perfeito. E eu acho que é uma dúvida é o que usar. Tipo, feriu, tô com uma fissura. Como que eu posso ajudar esse mamilo? Como eu posso ajudar a recuperar? O que seria o ideal nesse processo? Eu acho que a primeira coisa, assim, é entender por que Porque machucando. Isso. Eu falo que, assim, nada é milagroso, né? Hoje a gente se ouve falar muito de laser, pomada cicatrizante,
Mas nada é milagroso, né? Pra gente conseguir que aquela ferida cicatrize, a gente precisa corrigir o que está causando o machucado. Tá, primeira coisa, ter um profissional do teu lado que entenda de amamentação, para observar aquela mamada e entender o que tá machucando. Sim. E aí, poder fazer as adaptações. A hora que a gente corrigiu isso, aí sim, a gente consegue aplicar o laser, porque o que o laser faz? Ele vai acelerar o processo de cicatrização, né? Então, aí sim, a gente consegue ajudar a cicatrizar mais rápido, com o uso de pomada cicatrizante, mas a primeira coisa é avaliar o que está acontecendo ali, né? E lembrar que o leite também é um super Leite aliado. é extremamente importante, né? Então, depois de toda a mamada espalhar um pouquinho de leite, o leite a gente fala, né? Ele é 1001 utilidade, gente. Ele é antibactericida, antifúngico, É tudo. cicatrizante, ele serve para tudo e mais um pouco, né? Mas é isso, a gente precisa entender o que está causando o machucado. E depois, claro, então, enquanto a gente tem ali o machucado, a rosquinha, ela vai ajudar muito, porque ela não deixa nada encostar ali na casquinha. Quando a gente pensa no absorvente, o absorvente você coloca, ele gruda. Ai, E aí você vai ficar arrancando aquela casquinha seco, isso só vai demorar muito mais para cicatrizar, né? Eu brinco que o bebê também arranca a casquinha, mas ele amolece ela primeiro. É maravilhoso. E depois ele tira. Então ele vai deixando cada vez mais superficial. Agora, arrancar aquela casquinha seco só vai aprofundando, né? Então a rosquinha ela é super importante nessa fase, enquanto ainda tem casquinha, porque ela ajuda a cicatrizar mais rápido. E aí é isso, depois que a gente corrigiu, a gente tem pomadas que podem ser usadas na amamentação, que são cicatrizantes, a gente tem o laser, que vai acelerar esse processo. Outra coisa legal que você me ensinou é de como tirar um bebê. Quando você viu que a pega tá errada... sim. Porque assim, pessoal, colocou no seio, doeu 10 segundos no começo, Tudo ok. passou disso, tá errado. Tá errado. Então, sempre que amamenta, né, unhas curtas, mãos limpas, tá errado, sentiu que tá errado, você vai colocar o dedinho na comissura, aqui no cantinho da boca, em direção à gengiva, e vai, pá, abre a boca. Calma, você tira. Se você arrancar, não tá na pressão negativa, você entendeu? Você vai machucar mais ainda, que ele tá machucado. Então, você tem que tirar corretamente, calma, e coloco de novo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Que aí o bebê tá mamando direito. O bebê que tá mamando errado, tá no mamilo, ele fica irritado, né? Faz mais força, Fica saindo porque gotinha. não sai quase leite. Aí ele fica... O que tá isso. mamando bonitinho, não, ele tá lá atrás. Chega aí vem do- jato de leite. Aí ele dorme. relaxa e Aí ele dorme. dorme no peito. É aquele exercício assim, né? Você solta, você puxa o braço, pá, Tá mole. Tá pronto, aí Tá você mamou. mole. Tá mamado. É isso. Fantástico. Você é psicóloga e a gente tá falando aqui, tudo que nós estamos conversando aqui é algo que eu tenho certeza que gera muita culpa na mulher. Muita certeza. culpa na mãe. Até porque não é falado. Sim. Ou os profissionais que estão em volta não estão bem instruídas como vocês. Né? E olhando para esse cenário, eu acho que culpa, novamente, me corrija se eu estou enganado, culpa gera sofrimento. Sim. Como a gente quebrar isso? Como olhar isso? Olhar para essa família, olhar para essa mãe e não permitir que seja gerado sofrimento nesse momento. Primeira coisa, eu acho que é pensar assim, na questão da culpabilização, né? No julgamento. Acho Perfeito. que a palavra básica é essa. Eu acho que a gente, enquanto equipe de saúde, a gente não tá ali para julgar aquela família. Ponto. Ponto. A gente tá ali para ajudar. E para... né, como a gente está de fora, é muito mais fácil para a gente que está de fora pensar como é que eles podem organizar, no que a gente pode ajudar ali naquele momento, tal, né? Então, eu acho que isso, infelizmente, é uma coisa que a gente percebe muito ainda, que acontece muito. Essa questão do julgamento. Então, entra alguém e olha feio, ou entra alguém e fala assim, vamos logo, vamos terminar isso aqui logo, porque a gente tem pressa, né? Então, a primeira coisa é tirar esse peso, né? Eu acho que a segunda coisa extremamente importante é as pessoas se atualizarem. Perfeito. Infelizmente, né? E é difícil você pegar na mão do outro e falar Sim, assim, vamos, sim. né? É, lógico. Mas é o que precisa acontecer, né, gente? Eu brinco que o que eu oriento hoje em amamentação, hoje, é completamente diferente do que eu orientava 2 anos atrás. Sim. Por quê? Porque as coisas estão mudando numa rapidez enorme, e que bom, porque a gente está conseguindo Perfeito. descobrir muitas coisas novas, mas a gente tem que estar se atualizando. Porque se a gente para no tempo, acabou. E aí você não consegue ajudar uma família. Né? Muito pelo contrário. Hoje mesmo a gente estava conversando lá no congresso, uma pediatra estava falando. O nosso papel é não atrapalhar. É isso. Né? É isso. Já ajuda muito. Muito! Absurdamente! Não né? é? Então, nosso papel é esse, é não atrapalhar. Né? A gente escuta cada coisa
E para corrigir, nesse momento de vulnerabilidade, né, dessa família nova, dessa família recém-nascida ali, é muito difícil. Porque alguém falou algo que era milagroso. Sim. Não vou nem começar, que a polêmica é grande. Nossa, não vamos. Mas... Já consegui pensar em já várias entendeu, coisas. Né? Aí, quando você tira essas muletas, o paciente se sente desesperado de novo. E você fala, olha, eu vou te ajudar, eu prometo. Sim. Só que é isso, tem muita desinformação, muito julgamento. E triste, né? Muita mulher julgando mulher. Isso pra mim que é uma coisa que eu não consigo entender. Nem eu. De coração. E não é só nesse momento. Não é só gestação, não é só amamentação. Não. Em todas as fases de vida da mulher, a mulher é a que mais julga a mulher. Sim. Olha, infelizmente sim. E isso nesse cenário, né? Materno, infantil, puerpério, período gestacional... É algo que assusta, né? Sim. E o pânico, né? Todo mundo tem uma tragédia obstétrica pra contar. Sim. E elas acham que um bom momento é quando você tá grávida mesmo, né? Então, nossa, tô grávida. Parabéns. Cuidado, viu? Cuidado. Porque eu conheço uma fulana que caiu, voou a cabeça, morreu todo mundo. Fala, nossa, que história bonita. Obrigada por dividir comigo. Sensacional. Obrigada que momento legal. Obrigada por dividir comigo. Acertou o momento. E no puerpério, troca pra cuidado, viu? Pra engasgar. 2. Você fica bem de olho, porque se mamou muito. Sim. Tem que pôr pra rotar uns 50 minutos. Aí nisso, essa mulher que acorda pra amamentar. Ela dormiu 2 horas, vai. Tá bom. Acordou pra amamentar, mamou direito, efetivo, tirou, colocou, fez cocô, trocou, né? 40 minutos. Vai pôr pra rotar. Será que ela quer? Se não quer? Bom, ficou meia hora ali. Pôs no berço. Quanto tempo já foi pra amamentar de novo? Aí a amiga contou que fulano engasgou. Essa mulher não dorme nunca mais. Nunca. Ela vai ficar em pé ainda, ó. Entre mamada, exatamente. E aí o ciclo... E é difícil confiar em alguém pra fazer isso também. Sim. E aí vem a pessoa, não, olha, será? Ela vai olhar mesmo? Sim. Será que vai fazer arrotar direitinho? grava no celular, mostra que ele arrotou. E os gadgets hoje, né? Você viu esses? Desesperador. Eu tenho pego algumas famílias que eu acompanho, que a mãe dormia menos ainda de saber que tinha uma pessoa estranha com o bebê no quarto ao lado. Aí a gente sentou e falou assim, peraí, vamos pensar. Qual é a função de vocês terem uma pessoa aqui? É para eu poder descansar mais. Você tá conseguindo? Não, eu fico olhando pra câmera o tempo inteiro. Vamos repensar, então, essa pessoa aqui na casa de vocês? Porque é isso. Teve uma que escondeu as chaves da casa inteira. Sim. Então, gente, não dá, né? Quando a gente pensa em rede de apoio, é isso. É uma rede de apoio que vai tirar o peso da gente. Tirar o peso, exatamente. Né? Que te ajude. E não que te deixe mais tensa. Pensando nessa coisa, né, de como que a gente pode ajudar, né? Tá ótimo, porque eu tô com um monte de informação fresquinha do Congresso. Ai, que delícia. As aulas da manhã foram, estatisticamente, foi feita uma pesquisa, 75% das mulheres no pós-parto, a primeira palavra, o primeiro sentimento que elas lembram de ter tido era o de solidão. 75% das mulheres. É muita coisa. Né? É muita coisa. Então, se a gente pensa, é isso. Tudo fica mais pesado quando a gente se sente sozinha. Né? Apesar de, muitas vezes, você ter uma rede de apoio do lado. Às vezes, você tem uma rede de apoio enorme, mas você está sozinha. Então, eu acho que a gente, enquanto equipe também, conseguir passar isso para elas, né? De que a gente está ali junto para qualquer momento, né? E ir acompanhando de pertinho faz muita diferença nesse sentido. Eu acho que uma outra coisa que pode ajudar muito, grupos de apoio. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em grupos de... por exemplo, às vezes, mãe de gemelares... Né? Um grupo de mães de gemelares que estão... Porque, assim, você concorda que as mulheres vão estar passando, a maioria pelas mesmas coisas que você? Então, você saber que o outro também está passando por aquilo, valida o que você está sentindo. E você não se sente mais sozinha. Né? Então, acho que grupo de apoio é uma coisa muito legal também, quando a gente pensa em acompanhamento com puerpério e tal. Porque é isso, você tira um pouco dessa coisa da solidão. Essas dos gemelares merecem um prêmio especial, né, gente? Gabriela, para mim tem um ciclo muito errado que foi criado. Todo mundo, eu tenho certeza, que escutou em algum momento da vida que mulher é o sexo frágil. E para mim essa é a maior mentira da face da Terra. Para mim o sexo frágil é os homens. Inclusive a gente morre antes. Por que será? Se botam num risco absurdo. Quem sofre mais com dor é nós. Uma gripe arrebenta a gente. É quase um parto a gripe, né? Chega perto.
Só da gente falar disso, o sexo frágil somos nós. Só que falar que a mulher é um sexo frágil cria um ambiente na cabeça do homem que é assim, reclama de qualquer coisa. Ai, dói muito. Eu falo assim, gente, a mulher foi programada a sobreviver à dor do parto. Que é a pior dor que a mulher poderia sentir naquele momento, né? Não tinha anestesia, porque o filho depende da mãe, não depende do pai para sobreviver. E a mulher tinha que sobreviver. Então, ela foi feita para resistir à dor muito mais que você. Então, o mundo deveria parar quando uma mulher reclama de dor. E aí eu vejo que essa mentira do sexo frágil vai construir algo que faz com que as pessoas não levem algumas coisas a sério. Sim. Eu acho que a palavra que você falou é que bonito isso. Total verdade. Assim. Não é, mãe? É a coisa da invalidação do sentimento do outro. É exatamente, né? invalida. Isso é frescura. Isso é isso. E aí o frescura puerpério dela. também tem muitas vezes ele vem com uma conotaçãozinha meio pejorativa de, ela tá assim porque ela tá no puerpério. Ela é chata, não olha liga, como ela é chata. Não, porque ela tá chorando assim porque ela tá no puerpério. Vai passar, É vai passar. E aí você vai deixando passar muita coisa e vai invalidando cada vez mais aquela mulher. Perfeito. Né? Isso vai ficando cada vez mais pesado e cobra um preço uma hora. Olha, eu faço questão e eu tento, e depois dessa nossa conversa eu vou tentar ainda mais, mas no consultório, de trazer os maridos ou as parceiras para esse papel de responsabilidade junto. Sim. E assim, isso que a gente conversou, que você falou que você fazia, né? Alguém pra frear. Então, poxa, não é assim. Ela não quer visita. Poxa, nós não queremos visita a partir das 5. É isso. Obrigada. Sabe o que eu quero? Eu quero que fulano sempre me traz uma comida. Quem me deu essa dica foi a Gabi, na minha casa. Poxa, eu preciso ter comida. E aí, aos poucos, você vai sentir a vontade de deixar entrarem mais cuidado com o bebê. Mas no começo é igual essa coisa de bicho. Sim. É a minha cria, né? Vou esconder aqui. Exatamente. Eu vou esconder embaixo. Peraí, eu não confio nem em mim. É isso. pra cuidar, como que eu sou obrigada a confiar em alguém agora? Sim. Então, acho que isso de invalidar, que é o puerpério, que ela é fresca, que ela é chata. Sim. Gente, eu acho que as parceiras e os maridos têm, sim, essa função de abraçar junto à causa. E estamos nós, como humanidade, como família, vai ser assim. Exatamente. E cuidar mesmo, né? É isso. Não tem... Gabi, acho que fica muito claro o papel dessa rede de apoio, o papel do pai, né? A questão da influência dessa culpa que é gerada, principalmente entre as mulheres, principalmente daquilo das próprias redes sociais. Mas a realidade é que, por mais dura que ela seja, e a gente não está aqui para tirar o sonho de ninguém, e pelo contrário, a gente está aqui exatamente para deixar isso mais fácil. E contrabalancear, né? Exatamente. Né? E se acontecer com você é humana. Existe ajuda e existem profissionais como a Ornella, como a Gabriela, que podem te ajudar. Como tratar? Existe tratamento? Como se trata como se trata depressão, né? Psicose, vamos deixar do ladinho, que é pro psiquiatra. Psiquiatra, uma situação mais específica. É rara mesmo. Mas a gente está falando do Blue, 80%. Sim. Não estamos desejando para ninguém, mas é natural, 80% mais, claro. né? Então... Sim. Bom, vamos pensar. Pro blues, a gente não entra com medicamento nenhum, nada disso. O que normalmente a gente orienta. Conversar, né? Então, assim, botar pra fora aquilo que você tá sentindo, falar o que você tá sentindo. E se a pessoa percebe que não tem um espaço para isso, por exemplo, na família, eu acho super importante uma terapia, que vai ajudar muito nesse momento, né? Mas dificilmente a gente indica no Blue porque não dá nem tempo. Não dá tempo. Não dá tempo, né? Ele se resolve ali muito rápido. Exercício físico muitas vezes ajuda, mas aí também se a gente pensa de novo no Blue puerperal, elas ainda estão com 15 dias pós-parto e ainda não dá para fazer, né? Mas ele é mais tranquilo nesse sentido. Eu acho que conversar sobre o que você tá sentindo já ajuda muito. Ser ouvida. Né? Eu acho que o tratamento basicamente é esse. Né? Quando a gente percebe que aí
começa a ir mais pro lado da depressão, porque a depressão também ela pode acontecer logo, já emendando com o Blue, mas às vezes a gente tem paciente que passa bem ali no comecinho, e 1 mês depois do parto, 3 meses depois do parto, ela vem com esses sintomas de depressão, né? E aí o tratamento ele é um pouquinho mais amplo. Então, primeiro a gente vai tentar algumas coisas. Então, por exemplo, exercício físico, que ajuda extremamente, né? Terapia, com certeza. E se quando a gente percebe que essas questões não conseguem ser resolvidas com essas duas coisas, aí entra a questão da medicação, né? Que vai ajudar muito, né? Eu acho que, infelizmente, as pessoas ainda têm um preconceito muito grande com relação à questão de medicamento para depressão, essa coisa toda, mas eles são extremamente importantes, né? E vão ajudar, porque muitas vezes tem uma desregulagem ali bioquímica, né? Tem. Que precisa. E muito. Mas é um preconceito, né? E, Ornella... Tudo relacionado às questões psíquicas, né? Ornella, eu acho que tem um grande tabu também de procurar ajuda, que é assim, eu vou procurar ajuda, vão me dar um medicamento, estou amamentando, eu vou ter que parar de amamentar. Ótimo. Tem muita medicação permitida, como antidepressivo e ansiolítico, no puerpério e na gravidez. Perfeito. Coisa importante a gente falar. E às vezes eu entendo a angústia. A gente prescreve, o paciente fala, doutora, mas pode? Sim. Pode mesmo? Claro, né? De bom tom, que você só passe o que é permitido na gravidez. Existe uma classificação das medicações, nas quais a gente pode usar com segurança, outras que você fala, olha, esse aqui com cuidado, né? Então, a boa prática médica pede que você esteja atualizada e saiba o que pode, tanto na gestação quanto na lactação. Até para poder substituir, né? Claro. Porque muitas vezes você sabe que um remédio não dá para ser usado, mas que você tem uma substituição super ok para aquilo. Exatamente. Quando a gente pensa na questão da amamentação, né, a barreira alveolar ela é muito diferente da barreira placentária. Então, a gente aumenta muito a quantidade de remédio que a gente pode tomar no puerpério. Né? Então, isso fica muito mais tranquilo. Um exemplo de classe de medicação, por exemplo, que não tem nada a ver com depressão, mas que as pacientes ficam sempre inseguras, é anti-inflamatório. Que é um não absoluto na gestação, mas que tá amamentando... Tá tudo. Eu lembro uma paciente, doutora, eu tô com a pior torcicolo da minha vida. Você não sabe que delícia foi tomar tal remédio, era um anti-inflamatório. Aproveita. Ela, que gostoso. Porque na cadeira de amamentação, né, gente? Às vezes você dorme, né, aqui, ó. Você vai pensando, né, muitas vezes. Você sai de lá parecendo um bichinho. Então, essa questão da medicação, ela é extremamente importante. Até porque o que a gente percebe? Quando a mãe precisa do medicamento e está bem medicada, a amamentação vai fluir melhor, tudo vai fluir melhor, né? Então, não tem por que se preocupar com isso. O remédio é feito aí, gente, para ser usado, né? Na dúvida, ficou na dúvida, tem tanto lugar que a gente pode checar, né? Eu sempre falo, se ficou na dúvida do que o seu médico prescreveu, vamos conversar com outro, talvez, né? Porque a gente quer alguém próximo da gente ali que a gente confie. Mas você tem sites hoje super governamentais. Seguros. Exatamente. Do Ministério da Saúde, tudo, que você pode checar se aquele remédio é compatível ou não com a amamentação. E é bem legal, né? Ele coloca grau de compatibilidade, segurança. Ainda dá alternativa. É ótimo. Exatamente. Isso que é muito legal. É muito legal. Exatamente. Gabriela, vou falar uma coisa, viu? Eu adorei te conhecer. Eu adorei estar aqui com vocês. Só sinto não ter te conhecido antes. Mas tá em tempo pra fazer mais um. Falar, se tivermos um próximo... Pros gêmeos. Pra vir o segundo, você vai precisar conhecer a Letícia, viu? Vamos. Letícia, aí pra Vamos marcar uma conversa. Você vai ter que destravar o segundo na Letícia, viu? @ Letícia. Delícia. Vamos lá. Mas, juro, assim, uma satisfação imensa. Prazer estar aqui com vocês, eu amei. E para fechar o nosso papo, eu gostaria que você deixasse um recado para os futuros papais, né? Que eu falo, o bebê não é só da mãe. Não. Né? Eu brinco, né? Todo mundo perguntava, a sua esposa está grávida? Eu falei, não, nós estamos. Exatamente. É isso aí. Nós estamos grávidos. É isso. Né? Isso. Eu acho que é assim, né? Quando a gente pensa, é isso que você falou, na gravidez já, né? Quando a gente pensa lá já no processo de gravidez, vamos engravidar, tal, isso é uma questão do casal, né? A gente sabe hoje o quanto, e vocês conseguem falar disso muito melhor do que eu, o quanto influencia tanto a questão de saúde materna quanto paterna. Para engravidar, essa coisa toda. Então, é exatamente o que você falou, o bebê não é só da mãe, ele é do casal, né? Então, acho que
o mais importante de tudo é estar junto, né? Então, tá ali do lado da esposa, tá participando, tá atento para ela e conversando. Eu acho que abrir um canal de conversa é extremamente importante, né? Desde o começo da gestação. Então, como é que você tá se sentindo? No que eu posso te ajudar? Né? Porque muitas vezes a mulher tá tudo muito diferente, né? O corpo tá numa mudança grande ali, emocionalmente ela tá numa mudança grande, muitas vezes nem ela sabe como ela tá se sentindo, mas perceber que o parceiro tá preocupado e tá ali para ouvir ela, de novo, sem julgamento, Sim. isso já deixa tudo muito mais leve, né? Então eu acho que o papel principal é esse, escuta, né? Tá ali para escutar. Muito menos do que falar, muitas vezes, Sim. né? Mas tá ali para escutar a mulher e de parceria, né? Então, a hora que o bebê nasce, então, você faz uma coisa, eu faço outra. A questão do filtro, né? Então, filtrar a intervenção dos outros, tudo isso faz muita diferença, né? A mulher já tá fragilizada ali naquele momento do pós-parto, ter que ainda falar não pro outro é muito difícil, né? Quando vem o marido ali do lado e reforça, tirou um peso enorme, né? E que conexão, né, que cria isso? Exatamente. Fala, nossa, tô sendo cuidada. Sim. Olha que delícia. Quem não gosta de ser cuidado? Com certeza. E eu acho que mesmo pro pai, pro marido, né? Que legal que é você ver que você tem uma participação que é extremamente importante, né? Porque às vezes eu percebo que muito pai se sente deixado de lado. Porque não foi ele que pariu, não é ele que tá amamentando. Mas, gente, o universo é tão grande, né? De coisas que a gente pode fazer com o bebê e que são extremamente importantes, né? Sim. E pro bebê é tão importante, por exemplo, na hora da troca de fralda, a mamãe vai trocar de um jeito, o papai vai trocar de outro. Isso é extremamente importante pro bebê, sensorialmente falando, emocionalmente, tudo, né? Então, o papel do pai é fundamental, né? Ter um parceiro no sentido literal da palavra, né? Claro. Parceiro que tá ali para qualquer coisa, eu acho que é o mais importante de tudo. Fantástico, Gabriela. Ornella, um recado? Ai, que bom, né? Que delícia foi isso. Uma delícia, eu adorei. Eu ficaria também. horas aqui. Acho que um recado seria entender que blues puerperal, né? Que é tão comum. E depressão pós-parto. E psicose puerperal, que é menos comum, super raro. Essas coisas acontecem. Elas podem acontecer. Elas precisam ser faladas. Ajuda muito falar sobre isso. Sim. Então, cuidado com a vergonha, com a culpa. Porque não é motivo para isso. Sim. São doenças, a depressão e a psicose, como qualquer outra. Então, tirar o peso um pouco, o tabu que tem sobre isso, que isso atrasa, retarda o tratamento. Olha que perigo, né? Você não tratar uma psicose puerperal. Sim. E bem-vindos à maior aventura da vida de vocês. Apertem os cintos, que vale cada segundinho. A melhor, a mais longa. Exatamente. Gabriela, Bem conta pro pessoal como que eles podem te encontrar. Como que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, falam assim, eu preciso encontrar a Gabriela. Como eu falei, eu queria ter te encontrado antes. Recomendo, viu, gente? Então, por favor, como que o pessoal te encontra? Podem me encontrar pela minha rede social, eu acho que talvez seja o jeito mais fácil, porque lá tem encaminhamento do link pro meu WhatsApp. Então, meu Instagram é Gabi Monteiro, _ amamentação, sem o tio e sem o cedilha. Lá tem um monte de informação, um monte de videozinho, de posts que eu acho que bem legais para as pessoas fuçarem e, né, terem uma ideia. Uma outra forma de me encontrar é na Prima Vita. Não sou boba nem nada. Então, uma vez por semana eu tô lá com as meninas, que pra mim é um prazer enorme. Prazer é meu. Eu acho que quando a gente tem uma equipe pra chamar de nossa também, é isso. Fica tudo muito mais leve, né? Você ter parceiros pra trocar, eu falo pra Ornella, às vezes a gente tá se falando, eu falo, ai, que delícia que é poder trocar com você, né? Porque senão pode ser um trabalho muito solitário também, né? Quando você não tem com quem trocar. E a gente tem uma parceria que pra mim é um espetáculo, assim, né? Então, uma outra forma é de me encontrar lá na clínica com as meninas também. Delícia. Ornella, como o pessoal te encontra também? Como que esses futuros papais, essas futuras mamães falam, não, eu preciso da Ornella. Como que faz para encontrar a Ornella? As redes sociais são um caminho fácil também. Eu falo bastante, eu gosto muito de pensar nesse contraponto, né? Eu era, a priori, contra falar de medicina nas redes sociais. Olha, fulano falando, não é? Aí eu falei, calma aí, eu comecei a ver umas coisas meio diferentes, né? Meio
não ortodoxas. Eu falei, peraí, deixa eu dar umas dosezinhas aí. Show. E é uma troca tão gostosa que nem todo mundo tem acesso. E a gente troca, a gente aprende. Eu tenho uma paciente que, ela tá grávida hoje, minha paciente, mas ela é uma paciente que assistiu uma live minha com a doutora Maria Cândida, minha sócia. Ela tinha uma live nossa da época da pandemia, a gente fazia muita live, e a gente falou algo sobre cistos ovarianos. E ela fez uma pergunta e eu falei, olha, a gente não sabia quem era, precisa de mais exames. Bom, gente, nessa história ela fez um diagnóstico de um câncer de ovário inicial, operou, acabou. Ela ficou curada. E ela hoje é minha paciente grávida, me arrepia de falar. Ai, e a qualquer delícia. momento ela pode ter neném. E isso, aquilo ali eu falei, é pra isso. É pra isso que a gente fala de medicina nas redes sociais. Exatamente. Foi o motivo, ela sabe de que eu tô falando. A gente teve umas conversas dessas, né? Lá Sim, na questão. e você já atendeu ela, por sinal. É mesmo? Mas Ai, tudo delícia. isso pra eu falar como me encontrar, arroba Ornella Minelli. Ornella tem 2 L's e Minelli também. Meu amor, eu sou Ornella Minelli Balade, viu, também. Mas no Insta tá arroba Ornella Minelli, com 2 L's e 2 L's. E na Primavita, minha clínica, minha da doutora Maria Cândida, que é nosso pontinho ali de muita luta. Bom, E na Umara também, né, gente? sim, e na Umara, Peraí, porque nós eu tô somos me muito acostumando. gratos. Na Umara, que eu tô muito orgulhosa de fazer parte, uma empresa que a gente, de fato, acredita que pode fazer a diferença. Bom, nós da Umara agradecemos por vocês existirem. E eu acredito agradece. muito que o grande problema não é o grito ou os gritos dos ruins, mas o silêncio dos bons. Então, obrigado por resolver compartilhar o que que é de delícia. verdade nas redes, porque realmente faz a diferença Sim. na vida das pessoas. Obrigado por existirem. A Umara agradece. Nós que Prazer agradecemos. nosso.